Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa quinta videoaula das nossas lições de adolescentes. Durante esse trimestre estamos aprendendo a respeito do apóstolo Paulo, o grande missionário, um homem altamente capacitado por Deus para fazer a sua vontade, fazer a sua obra, levar a mensagem de Cristo tanto a judeus como também a gentios. Um homem que anteriormente, antes da sua conversão, perseguidor nato da igreja, porém, após o seu encontro com Jesus, sua vida muda radicalmente. De perseguidor passa a ser perseguido, e o que é bem interessante em tudo isso é que Paulo, em momento algum, se maldiz por causa das perseguições. Pelo contrário, se alegra e se sente feliz, por se achar digno de sofrer pela causa do Divino Mestre. Hoje vamos estudar na lição de número 5 o seguinte assunto: o primeiro diário de viagem. Veremos aqui os milagres, alguns milagres realizados por Paulo, e também veremos o seu ensino, o conteúdo da sua mensagem nas suas viagens missionárias. Nós temos aqui um texto em Atos 14, versículo de número 15. Pegamos aqui a parte B, onde diz: estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Era assim que Paulo pregava, convocando as pessoas a abandonar aquilo que não servia de nada. No caso, ele referia-se aos deuses pagãos, aos ídolos, e se abraçassem, se agarrassem na fé em um Deus vivo e glorioso. Nosso objetivo, ou nossos objetivos na lição, é apresentar a história da conversão de Sérgio Paulo em Pafos, mostrar como Paulo anunciava a Jesus Cristo aos judeus utilizando a Escritura, e refletir sobre a pregação do Evangelho, pois ela ocorria em meio a perseguições e resistência. Mas mesmo assim, a lição deixa claro para a gente que Paulo não desistia. Juntamente com seus companheiros, impulsionados pelo poder do Espírito Santo, nada parava esses homens, nem mesmo as prisões, porque até mesmo preso estava lá o homem de Deus, tanto pregando para quem estava junto ali com ele, nas celas próximas. Até mesmo Jesus usou Paulo mesmo na prisão ali para ganhar o próprio carcereiro para Jesus, como também através da escrita. Paulo se valeu ali da escrita para da prisão enviar cartas à igreja. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que está aqui em Atos capítulo 13, versículo de número 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então vemos aqui que depois disto Paulo partiu de Pafos, e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.
E eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então, o texto bíblico nos mostra, né, a viagem missionária de Paulo, indo ali a diversos lugares, diversas cidades, milagres acontecendo e também a pregação da palavra de Deus acontecendo. Acontecia também resistência, acontecia perseguições, o inimigo tentava atrapalhar, mas o detalhe que a gente encontra no início da leitura que fizemos, o que faz toda a diferença é que Paulo estava enviado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, é claro, ao dizer que ele, cheio do Espírito Santo, saiu a pregar a palavra. Então, quando saímos cheio do Espírito Santo, é completamente diferente, né? Porque o Espírito de Deus que nos envia, é ele que se responsabiliza e cuida da obra. Não adianta alguém tentar parar, que não vai dar certo, não vai funcionar, né? Então, na aula passada a gente viu um pouco a rota da primeira viagem de Paulo. Hoje vamos estudar com atenção alguns episódios que ocorreram durante essas paradas, né, nas viagens missionárias de Paulo. E veremos também que a pregação do apóstolo estava baseada nas Escrituras. Na época ele não tinha o Novo Testamento, mas tinha as Escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento, né? E essas Escrituras já apresentavam Jesus como o Messias, que seria o Salvador da humanidade. Então ele falava de Jesus, mostrando como o texto do Antigo Testamento já apontava para a vinda, morte e ressurreição do Filho de Deus, né? Em sua primeira viagem, Paulo saiu da Síria, passou pela ilha de Chipre, regiões da Cilícia, Panfilha e Psídia, que estão na Ásia Menor. Ele, juntamente com Barnabé, tinha a estratégia de pregar nas sinagogas. Esta pregação se baseava de forma consistente nas Escrituras Sagradas, né? A pregação de Paulo tinha uma base, as Escrituras Sagradas. No caso, Pentateuco, alguns profetas, né? Era a base do ensinamento do apóstolo. Nosso primeiro tópico, a parada em Pafos para conversar com o governador. A primeira parada de Paulo, Barnabé e João Marcos foi na ilha de Chipre. O barco chegou à cidade de Salamina e eles logo começaram a falar de Jesus nas sinagogas. Eles atravessaram toda a ilha até chegar ao outro lado, na cidade de Pafos, sempre pregando o evangelho. Veja que naquela ilha havia alguns lugares onde eles foram levar a mensagem do Senhor. Em Pafos conheceram duas pessoas: o governador da ilha, né, conhecido como Sérgio Paulo, e seu amigo mágico, que também o texto mostra que era falso profeta, Bar Jesus, ou também chamado de Elimas, conforme aparece no texto bíblico aí de Atos 13, versos 6 e 8. Sérgio Paulo era quem administrava aquela região. O mágico não queria que o amigo dele ouvisse a palavra de Deus. Então ele trata de dar uma atrapalhada ali, né? Enquanto o governador ali, o Sérgio Paulo, se interessava em ouvir a palavra de Deus, o falso profeta, o mágico, o Elimas, estava fazendo de tudo para atrapalhar aquele homem. Por isso Paulo repreendeu ele e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro caminho do Senhor? A consequência da má conduta de Elimas diante da pregação da palavra de Deus, ele se comportou malignamente mesmo, como um filho do diabo mesmo. A consequência disso é que caiu sobre ele as trevas. Ele fica completamente cego. O governador presenciou este fato e passou a acreditar em Deus. O governador viu que a doutrina do Senhor era acompanhada de poder,
sinais, prodígios e maravilhas. Então, tanto Sérgio Paulo quanto Bara Jesus tiveram a oportunidade de se arrepender dos pecados e servir a Deus. Porém, o mágico rejeitou a mensagem, rejeitou a salvação, como também quis atrapalhar o amigo de entender a Escritura. Isso, porém, não impediu a ação do Espírito Santo. Paulo não desistiu da pregação. Essa história nos leva a pensar sobre o tipo de amigo que somos. Nós somos aqueles que levam as pessoas para mais perto de Deus, ou daquele tipo que dá uma atrapalhada naquele que quer levar o negócio a sério com Jesus. Bem, acredito que você é do tipo que leva as pessoas a Deus. Nosso segundo tópico diz o seguinte: a parada em Antioquia e Listra para explicar as Escrituras. Da ilha de Chipre, os missionários pegaram outro barco até a região da Panfilha e pararam em Perge. Depois João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Pisídia. A pregação mais longa de Paulo, registrada no livro de Atos, é a que foi feita na sinagoga dessa cidade. Na mesma linha do discurso de Pedro no dia de Pentecostes e de Estevão no dia do seu julgamento, o apóstolo Paulo citou as Sagradas Escrituras para falar de Jesus. Jesus ensinou aos discípulos que ele tinha encarnado para cumprir as profecias anunciadas nas Escrituras Sagradas. Daí o fato de Paulo, como os demais apóstolos, fazerem citações das Escrituras do Antigo Testamento. Quando falamos das Escrituras, queremos dizer o texto sagrado dos judeus, o Antigo Testamento. Por isso era importante que os apóstolos as conhecessem para pregar a mensagem de salvação. Então, para que nós possamos pregar hoje a mensagem de salvação, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Do contrário, a gente pode até falar alguma coisa, porém, vamos falar mais as nossas palavras do que as palavras do próprio Deus. Vemos que eles as conheciam, porque as pregações mencionadas no livro de Atos, por exemplo, citam muitas passagens do Antigo Testamento. Desde o início lá até o seu final, vemos vários textos sendo citados, extraídos lá do Antigo Testamento. Inclusive, acerca do Cristo não ter ficado na morte. Tem um salmo onde diz que o Santo de Deus não veria corrupção. Realmente, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e o seu corpo não sofreu, não entrou em estado de decomposição. Na sinagoga em Antioquia, então, Paulo pregou para que os judeus entendessem a promessa do Messias e que ela foi cumprida em Jesus. O apóstolo recontou a história do povo de Israel desde a saída do Egito. Explicou que, conforme as Escrituras, Jesus era descendente do rei Davi. Isso a gente encontra primeiramente sobre a saída do povo hebreu do Egito. Nós temos aqui Atos 13, do 17 ao 18. E quando Paulo explica de que Jesus era descendente de Davi, nós encontramos aqui em Atos 13, do versículo 22 e versículo 23. E demonstrou o significado da morte e ressurreição do Messias para perdoar os pecados. Vamos ler esse texto que está aqui em Atos 13, versículo 32 ao 37, que nos fala o seguinte: E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo. Olha Paulo citando a escritura do Antigo Testamento. No Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Então vemos a citação, né, por parte do apóstolo, utilizando textos do Antigo Testamento. Seguindo aqui na nossa lição, os judeus presentes na sinagoga aceitaram a mensagem. Entretanto, eles não gostaram que os não-judeus estivessem também ouvindo a pregação do Evangelho e frequentando suas reuniões. Isso provocou um conflito que culminou na expulsão de Paulo e Barnabé da cidade. Lá em Atos 13, 45 e versículo 50, mostra que os judeus conseguiram colocar contra os apóstolos as pessoas de mais renome na cidade. As pessoas que tinham, né, um certo poder para expulsá-los dali. Então, essas pessoas são provocadas, falam-se mal dos apóstolos, então são lançados fora da cidade. Mas os que se converteram, né, os que creram na verdade, continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Na parada seguinte, em Icônio, Paulo e Barnabé encontraram a mesma posição dos judeus em relação aos não-judeus. Por isso, os missionários precisaram fugir para as regiões vizinhas. Eles partiram e chegaram em Listra, onde um dos resultados da pregação do Evangelho foi a cura de um paralítico. Atos 14, versículo 8 ao 10. Em razão dos milagres que estavam acontecendo, os moradores dali interpretaram que Paulo era o deus Mercúrio. Eles, nesse tempo, eles adoravam Mercúrio, adoravam a Júpiter. Então eles disseram, eles gritaram ali na sua língua, né, dizendo que Paulo era Mercúrio e que Barnabé era Júpiter e que esses deuses tinham descido até eles e tal. Né? E os apóstolos reprovaram os títulos que deram a eles porque eles não eram deuses. E aproveitaram a oportunidade para pregar que acreditar nesses deuses não servia para nada, porque vocês não largam mão dessas vaidades e sirvam ao Deus único e verdadeiro. Né? O que aconteceu, né? Paulo dizia, não foi pelo nosso próprio poder, mas foi a virtude do próprio nome de Jesus, e com muita dificuldade eles conseguiram impedir que as pessoas sacrificassem para eles. Os apóstolos estavam lidando com um grupo que não estava familiarizado com a história de Israel e do rei Davi. Então eles decidiram, ou dedicaram, aliás, algum tempo para contar aos licaônicos do Deus Criador de Gênesis, que dá alegria e abundância aos que o servem. Esse foi o ponto de contato para explicar o Evangelho. Mesmo assim, depois da mensagem de Deus ser anunciada, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Isso nos ensina que algumas vezes é difícil falar de Jesus, convencer as pessoas, mas não podemos parar diante das dificuldades. Devemos seguir em frente, compartilhando a palavra e orando para que o Espírito Santo faça aquilo que nós não podemos fazer, que é convencer os corações de toda a verdade. Terceiro e último tópico, a última fase da viagem. Estamos falando sobre o diário de viagem do apóstolo Paulo e a última fase desta viagem que ele estava fazendo. Os judeus de Antioquia, da Pisídia e Icônio, que não gostavam de Paulo, seguiram o apóstolo até Listra. Ali na cidade, junto com uma multidão, eles causaram tumulto e apedrejaram a Paulo. Agora eles foram mais longe. Não somente colocaram para fora da cidade, mas apedrejaram. O intuito aqui agora era matar. Depois disso, Paulo e Barnabé foram para Derbe. Não conseguiram matar porque Deus já havia feito promessas para Paulo, dizendo de que ele teria que dar testemunho a judeus e a gentios e que o Senhor os livraria das mãos dos judeus, também das mãos dos gentios. Será que eles desanimaram por conta da perseguição? Claro que não, né?
Eles seguiram a viagem, parando nos lugares onde já tinham passado na ida, para dar ânimo aos irmãos recém-convertidos. A força deles vinha do Espírito Santo. Eles não estavam ali por outro motivo senão, na virtude e poder do Espírito Santo, testemunhar o nome de Jesus para a salvação daquelas pessoas. Assim retornaram ao ponto de partida, Antioquia da Síria. Lá, Paulo e Barnabé fizeram um relatório sobre o que Deus tinha feito em cada lugar em que passaram. Olha, é muito importante isso aqui, muito interessante. A gente vê o exemplo de pessoas andando guiadas, usadas, cheios do poder, da virtude do Espírito Santo de Deus. Nós vimos aqui então na nossa lição, estamos chegando à nossa conclusão, nós vimos aqui 3 cidades, né, se destacaram nesta lição, que são elas Antioquia da Psídia, Icônio e também Listra. Antioquia da Psídia, ela estava, era uma colônia romana, né? Uma colônia romana, fortificada e a capital da Galácia do Sul. Ela controlava as tribos bárbaras da área. Icônio estava aí a 2 ou 3 dias de viagem de Antioquia da Psídia, um pouquinho distante. Pela via Sebaste, Icônio era um oásis na entrada de uma enorme planície. E, falando um pouquinho resumido sobre Listra, estava a 32 quilômetros a sudoeste de Icônio. Então, pelas distâncias aqui, veja o quanto esses homens de Deus andavam para levar a mensagem do Senhor. Mais uma vez, torno a dizer que o que motivava, o que dava força e vigor para esses homens era o Espírito Santo. É tudo que precisamos nos dias atuais para, primeiro, estarmos de pé firmados nas promessas de Deus e com o poder para transmitir essas promessas. Então, nossa conclusão diz que Paulo entendeu bem a ordem de Jesus para pregar o evangelho a todas as pessoas. Ele não somente entendeu, como foi cheio do Espírito para isso, né? Ele anunciava as boas novas com base nas Escrituras, né? Anunciava ali tanto para judeus e também para não-judeus, no caso gentios, em muitos lugares diferentes. Assim, muitas igrejas foram surgindo, aprendendo então que devemos falar de Jesus para qualquer pessoa. Nós aprendemos então que devemos falar de Jesus para qualquer pessoa, para que ela decida, se deseja se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, ser perdoado, ter o nome escrito no livro da vida para futuramente ir morar no céu. Que possamos compartilhar o evangelho, testemunhando o nome do Senhor Jesus Cristo, né, com graça de Deus e com poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo fará a obra para a qual tem nos enviado. Amém? Que Deus abençoe, né, a sua vida poderosamente. Que Deus te conceda graça, favor e misericórdia. E que te faça vencer, prosperar e que te encha do Espírito Santo. É isso que desejamos e é isso que pedimos a Deus em oração pela vida de todos os irmãos que participam na Escola Bíblica Dominical, presencialmente, que assistem às videoaulas colocadas, né, nos canais aí do YouTube, que juntos possamos nos encher da palavra do Senhor para crescermos mais na graça e conhecimento de Jesus.